Muito boa noite. Seguem agitados os dias em torno do campeonato e em torno também da polémica sobre as arbitragens. O campeonato está ao rubro, faltam 10 jornadas. O Porto está a 1 ponto à frente do Benfica. Neste especial de informação recebemos aqui o presidente da SAD do Futebol de Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa. Muito boa noite. Bem-vindo, obrigado. O que é que justifica a sua presença hoje, num dia a seguir a um fim de semana particularmente agitado no futebol? Olha, precisamente por ser agitado, como disse, e foi agitado por factos anormais, é que eu estou aqui. Mas estou aqui para me referir a esses factos, mas também para transmitir aos adeptos do Futebol Clube do Porto, aos meus consócios, uma palavra de serenidade. Eu sei que estão todos indignados, já dizia o saudoso presidente Mário Soares que temos direito à indignação, unicamente não podemos dar de maneira alguma com atitudes impensadas, perder a razão que temos daquilo que se passou no domingo passado. Já hoje tive a oportunidade de fazer ver aos responsáveis a gravidade do que se passou no jogo Porto-Rio Ave. Recebi palavras que considero perfeitamente corretas, sensatas e verdadeiras. Portanto, vamos naturalmente analisar aquilo que se passou, mas sobretudo é, repito, necessário mantermos a serenidade, o que não quer dizer que não estejamos atentos ao que se está a passar e que não estejamos concentrados e cada vez mais unidos em defesa dos interesses do Futebol Clube do Porto. Já lhe vou perguntar então que conversa foi essa já com os responsáveis da arbitragem. Deixe-me só mostrar então aqui 3 lances, sobretudo o enfoque neste último do Porto-Rio Ave, sobre o jogador Marega, mas mais 2. Vamos ver estes 3 lances que dizem respeito a 3 jogos do Futebol Clube do Porto e voltamos aqui à... Presidente, estes são 3 lances, são os mais recentes, com enfoque particular neste último Porto-Rio Ave, que é o que também justifica uma grande onda de indignação e sobretudo um comentário generalizado de especialistas da arbitragem de que foi mesmo grande penalidade. Estamos a falar só de erros do árbitro e do VAR? Não, curiosamente, nestes 3 casos foram erros do árbitro e do VAR. Não sei qual maior, se responsabilidade, se do árbitro, se do VAR. Agora, há uma coisa que realmente, e eu quero desde já dizer, até porque sei que agora foi feita uma queixa ao Sérgio, nosso treinador, Conceição. O Conselho de Arbitragem é o Conselho de Disciplina. O Conselho de Disciplina, portanto, eu quero já frisar que não ponho em causa, nem em dúvida, a seriedade de toda a gente que anda no futebol. Porque quando tiver provas em contrário, denunciá-lo-ei. Se não denuncio, é porque não tenho razões para duvidar da seriedade. Agora, duvidar da seriedade, que eu não duvido, é uma coisa. Não constatar erros grosseiros, crassos e impensáveis, como nestes casos, é uma coisa diferente e entendo que me assiste todo o direito de os mencionar. O que se passou no Rio Ave, no Futebol Porto Rio Ave, este lance, não houve nenhum comentador, mesmo os que normalmente são hostis ao Futebol Clube do Porto, que não dissesse que era um penalti indiscutível. Houve um comentador do Record que disse que era, mas no dia seguinte Marco Ferreira veio retificar que realmente tinha analisado mal e teve a hombridade de vir de recuar e dar a opinião correta. Foi, de facto, tão evidente, que ainda hoje não compreendo como é que o árbitro não conseguiu marcar esta penalidade e como é que o senhor Vasco Santos está a ver aquilo e não faz nada. E repare, eu não venho aqui analisar as jogadas do Benfica, nem os penaltis do Benfica, isso não me interessa, não é problema meu.
nem venho pedir árbitros estrangeiros, porque quando se está a pedir árbitros estrangeiros, está-se a duvidar da seriedade dos árbitros portugueses, porque os árbitros estrangeiros também erram. Portanto, não é isso que resolve o problema. Agora, como é que é possível o Sr. Vasco Santos não assinalar, não chamar a atenção do árbitro para ir ver, pelo menos ir ver as mensagens? Isto prova uma incapacidade deste senhor estar a exercer estas funções. Não é possível. E o que me preocupa é que não há ninguém, perante estas imagens que aqui vimos, que possa dizer que isto não é penalti. E o que me preocupa mais é que sei que o Sr. Soares Dias, depois de ter terminado o jogo, já as equipas iam para o balneário, já ele estava no balneário, abriu a porta e, virando-se para o engenheiro Luís Gonçalves, disse: eu já vi as imagens e não é penalti. Eu pergunto, mas que imagens é que o Sr. Artur Dias pode ter visto para dizer que não é penalti? Que não é penalti. Que imagens? Estas? Se ele mesmo vendo as imagens considera que isto não é penalti, não tem condições para poder arbitrar. Agora, que mostre a imagem que viu, que lhe provou, não sei quem lhe mandou, não sei se existe, nem quero saber. Agora, é grave insistir. Olha, o Sr. Marco Ferreira teve a hombridade de reconhecer o erro. Agora, vir justificar um erro dizendo que viu imagens e que não é penalti, eu espero que ele venha mostrar as imagens que viu e que lhe justificaram a atitude de não marcar. O Sr. Vasco Santos é inconcebível, inconcebível. Eu pergunto, o VAR, eu sempre tive muitas dúvidas no que iria ser o funcionamento do VAR. Agora, parece-me que tem havido muitos penaltis noutros jogos que são dados pelo VAR, são indicados pelo VAR, e o árbitro vai ver e verifica que é a razão e marca. Mostraram aqui 3 penaltis claríssimos, mas o que é que o VAR está a fazer? O VAR não funciona nos jogos de Futebol do Porto? Não deduz das suas palavras que há alguma intencionalidade dos árbitros em relação ao Futebol Não, eu só falo de factos e peço a explicação. Naturalmente, sei que o Conselho de Arbitragem fica incomodado com determinadas situações, não tenho a mínima dúvida. Agora, de facto, é inacreditável, é uma coincidência, como é que árbitros que marcam penaltis menos evidentes do que estes, quando estão no VAR, desconhecem e ignoram-nos. Para mim é realmente incompreensível. E isso eu alertei hoje ao Conselho de Arbitragem, que naturalmente que fica incomodado, porque são os responsáveis pelos árbitros, confiam como eu na seriedade dos árbitros, mas também ficam perplexos perante um árbitro com a categoria deste, como é que pode não marcar um penalti destes? Artur Soares, há bocado falava de Artur Dias, Artur Soares Dias estava-se a referir a ele. Sim, mas para mim Soares Dias era o pai do Artur, que era. Mas Artur Soares Dias é considerado um dos melhores árbitros portugueses, por alguns até o melhor. Porque é que acha que, enfim, ouça, se ele tem é o a ver melhor, com um mau momento no jogo? Se é o melhor, mais preocupante é. Se o melhor, não sou eu que eu digo, pois, eu sei, se algumas pessoas consideram que este é o melhor, é sempre nomeado para os jogos mais importantes. E se este é o melhor, e perante um lance destes, em que, como se vê, ele está a 2, 3 metros da jogada, não marca um penalti deste tamanho. O Sérgio disse que era do tamanho da Torre dos Clérigos. Eu acho que a Torre dos Clérigos é demasiado pequena para comparar com o tamanho deste penalti. É óbvio que é, para mim, incompreensível.
Agora, tenho a certeza que os responsáveis onde agir e onde procurar explicação para este caso. Não sei, o Cê Soares Dias estaria cansado, foi para a Grécia, um jogo que parece que correu mal, que houve mosquitos por cordas no intervalo. Eu não compreendo como é que um árbitro defende-se a profissionalização dos árbitros para estarem concentrados, para estarem preparados, e depois há árbitros que vão apitar à Grécia, vão apitar à Arábia Saudita, parece que fazem o que querem, que escolhem os jogos. Não pode ser. O facto da pessoa ser séria, que tenho, repito, não ponho em causa a seriedade de nenhum, mas uma coisa é seriedade, outra coisa é capacidade. E a pessoa está convencida que é o melhor do mundo, que é o melhor, segundo alguns dizem, o melhor árbitro, que é isto, que é aquilo, e depois faz atuações destas, mal da arbitragem, se este é realmente o melhor. Temos, das suas palavras, temos poucos árbitros com pouca capacidade ou temos bons árbitros? Eu acho que temos uma média de árbitros razoável. Agora, nós temos azar. Pronto. Olhe, qualquer árbitro de segunda divisão, não tenho dúvida, que apitava estes 3 penaltis. Qualquer árbitro de segunda divisão, se estivesse no VAR, não deixava de chamar a atenção ao árbitro. Pronto, olhe, o que é que eu lhe diga? Tivemos azar. Agora é evidente que perante isto, naturalmente não tenho dúvida que o Conselho de Arbitragem estará atento e compreenderá que se eles têm azar nos jogos de Futebol Porto, nós também temos azar com eles, e o melhor para evitar azar de um lado e do outro é evitar que eles apitem jogos de Futebol Porto. Esta sua indignação perante a arbitragem não pode ser entendida como um fator de pressão agora sobre os árbitros para o que resta do campeonato? Não, de maneira nenhuma, não é pressão, porque a conversa que eu tive... Os árbitros, como disse Sérgio Conceição, estão debaixo de grande pressão, mas hoje têm ferramentas para ajudá-los também, não é? Como claro, mas se os árbitros têm o VAR, agora o que eu pergunto é para que é que serve o VAR? Ainda agora, no jogo em Setúbal, foi marcado um penalti e bem pelo VAR. Sim, senhor. Mas porquê é que o VAR funciona em Setúbal e não funciona no Porto? Para que é que está lá o VAR a fazer? O que é que o Sr. Vasco Santos está a fazer no VAR? Não tem capacidade, se calhar não tem concentração, está distraído, agora não tem condições para, numa altura destas, em que uma decisão como esta pode vir a decidir um campeonato, não pode de maneira nenhuma que um campeonato, seja qual for, fique ligado amanhã ao erro de um árbitro num jogo em que sonegaram 2 pontos ao Futebol Porto. Mais estes lances do que propriamente outros, como por exemplo o fora de jogo, que anulou um golo ao Porto por 3 centímetros. Olha, sobre isso eu vou-lhe dar a minha opinião. Nós vamos pedir uma auditoria ao funcionamento do VAR dessas linhas. Agora eu pergunto se o senhor acha que para mostrar uma linha com 3 centímetros de offside são precisos 6 minutos. É muito tempo. É muito tempo. Se calhar desses 6 minutos deu para pôr muitas linhas para a frente, para trás, para o lado. Porque senão, para 6 minutos, para pôr uma linha e ver que um indivíduo está adiantado ou atrasado ou está em linha, é incompreensível. Ainda assim, Sérgio Conceição disse que isso é igual para todos, não é? É igual para todos? Não. Porque não demora 6 minutos nunca a decidir para anular um golo. Acha que foi tempo a mais? Eu acho que foi muitíssimo tempo a mais, inexplicavelmente tempo a mais. Ficou satisfeito com as explicações do Conselho de Arbitragem? Fiquei e fiquei com a certeza de que eles ficam incomodados a sério quando acontecem casos destes. Estamos a 10 jornadas do final do campeonato.
volto a declarações de Sérgio Conceição, que já tinha alertado para o facto de não termos 10 jornadas como o ano passado. Também as últimas 10 jornadas, Sérgio Conceição queixava-se de alguma maneira que houve fatores extra depois, muito embora, enfim, o Benfica depois tenha sido campeão e também ganhou os jogos que tinha que ganhar. A ideia é que estes 10 jogos que faltam sejam absolutamente, o campeão seja encontrado dentro das 4 linhas. Naturalmente que eu acho que é isso que toda a gente tem de desejar. Agora, é óbvio que no ano passado, eu não vou falar lá nos jogos da Vila da Feira, nem no jogo de Vila do Conde, do Benfica, não vou falar nada disso, isso já é passado. Mas este árbitro que apitou o Porto Rio Ave, no ano passado, no Rio Ave Porto, que definitivamente nos tirou a chance de poder chegar ao título, não foi um, foram 2 penaltis que não assinalou contra o Rio Ave. O mesmo árbitro, um sobre o Marega, parece que o Marega tem azar com este árbitro, e outro uma mão de Semedo. Isso que é fácil de provar, não sou eu que estou a inventar, e toda a gente disse que eram penaltis. Portanto, sabendo-se isso, acho que este árbitro foi mal nomeado para um Porto Rio Ave. Mas o que eu desejo, e a minha intenção é só essa, é que haja a maior cautela nas nomeações, que haja da parte dos árbitros a maior serenidade, que façam o seu trabalho. Agora, para credibilizar o futebol, não é dizer os dirigentes estão calados, não falam dos árbitros. Não. O que é preciso para credibilizar o futebol é que não haja factos como este que aconteceu no domingo, em que um jogo seja decidido por uma má avaliação de um senhor que está a 3 metros da jogada e de outro que está instalado numa poltrona e que não vê. O que toda a gente viu, lá no estádio toda a gente viu. Eu não encontrei ninguém, nem do Rio Ave, que não dissesse que era penalti. E a 3 metros não se vê. E o indivíduo que está a ver a televisão calmamente, em frente ao ecrã, não vê. Estes senhores, por mais honestos que sejam, repito, não têm condições para poder apitar o Futebol do Porto. E espero que não nos encontrar tão cedo. António Salvador, e essas são algumas, frisou agora isso, disse hoje que propunha um pacto para o próximo ano para que os dirigentes não falassem de arbitragem, pelo menos durante o ano, para manter a serenidade entre os árbitros. Concorda com essa proposta? Acha que era importante para o futebol português que se falasse menos de árbitros e falasse mais de futebol? Eu acho que era importante que não se falasse nada dos árbitros. Agora, é evidente que pergunto se há algum presidente que se cale se na sua própria casa não for marcado um penalti do tamanho de uma super torre dos clérigos como foi este e que esteja calado. Eu queria ver o Sr. António Salvador para o ano, se deixar de ganhar um jogo ou perder um jogo e que não lhe seja marcado um penalti destes, se ele está de acordo com esse pacto. Não falar dos árbitros, encantado, acho muito bem. Não tem que falar. Agora, os árbitros não podem dar razão para que as pessoas falem. Repito, já dizia o saudoso Mário Soares. Qualquer cidadão tem direito à indignação. Então como é que se prova a indignação se não se pode falar? Mas a liberdade de expressão, sem pôr em causa a seriedade das pessoas, já não se pode falar, já não se pode criticar. Quer dizer, os governantes são criticados, o primeiro-ministro é criticado, pelos deputados da oposição são criticados, às vezes quase que insultados, e não há problema nenhum. Na Assembleia da República pode-se criticar, às vezes ferozmente, muitas vezes com razão, muitas outras sem razão. E agora há uma classe que não se pode falar, por mais erros que cometa, era o que faltava. Então temos que fazer o 25 de Abril. Qual é a solução, Presidente? Está de acordo que o VAR trouxe mais lisura ao futebol ou não? Não, eu acho que Acha não. que veio dificultar? Acho que não. Em relação ao Futebol do Porto, acho que não. Tenho este exemplo destes 3 penaltis que o VAR não viu.
isso tem a ver com o quê? Com a falta de qualidade de talvez, quem é nomeado? se calhar, falta de qualidade, não tem condições, se calhar, de concentração para estar atentos durante 90 minutos a ver as imagens. Se eu estiver aqui a ver um jogo e, entretanto, olhar para o lado ou estiver distraído, não posso avisar o árbitro do que é que se passou. Portanto, acho que é falta de qualidade. Isso é inevitável. Porque se eu não acreditasse que é falta de qualidade, então era mais grave. Agora, se sabe que há indivíduos que não têm qualidade, não podem ser nomeados para jogos onde está a decidir-se um título. Qual vai ser a posição do Futebol Porto aqui para a frente? Estar atento apenas ou mostrar a sua indignação? Quando tivermos, que espero que não tenhamos mais direito à indignação, mostrá-la-emos. De outra forma, estaremos, conforme hoje transmiti ao Sr. Fontelas Gomes, com a confiança de, não tenho dúvida de que ele e o seu Conselho estão interessados em que as coisas corram da melhor maneira e que ficam tão incomodados como eu quando acontecem situações destas, seja em que campo for. Ficamos com essa mensagem. Presidente, muito obrigado. Boa noite. Obrigado pela sua presença aqui no Porto Canal. Ficaram aqui as declarações de Jorge Nuno Pinto da Costa, Presidente da SAD do Futebol de Porto, num momento particularmente agitado no futebol português depois de um fim de semana de futebol. Boa noite.